Durante alguns anos, o mundo acreditou que uma empresa criada em 2009 por Ethan Brown iria reinventar a comida e salvar o planeta ao mesmo tempo. Mas o que realmente aconteceu foi um dos maiores colapsos financeiros da história da indústria alimentícia, movido por uma lógica simples e perigosa: narrativa maior que o produto, ideologia maior que o sabor e investidor mais importante que o cliente. A Beyond Meat foi vendida como o futuro inevitável da humanidade, apoiada por nomes como Bill Gates e Leonardo DiCaprio, enquanto bilhões de dólares eram despejados em hambúrgueres de laboratório que prometiam substituir a carne real, mas acabaram revelando algo muito mais feio: uma bolha gigantesca, criada mais por discurso do que por demanda real, e que destruiria fortunas no mundo inteiro. E se você gosta de conteúdos que revelam os bastidores sombrios da indústria alimentícia e das grandes bolhas financeiras, já deixa o like e se inscreve no canal agora e ajuda a gente a chegar à meta de 1.000 inscritos. A promessa era ambiciosa: substituir gradualmente a carne animal, reduzir o impacto ambiental da pecuária e criar produtos que tivessem o mesmo sabor e textura da carne verdadeira, mas feitos totalmente de plantas. O conceito parecia tão revolucionário que, quando a Beyond Meat realizou sua oferta pública inicial de ações, na Bolsa Nasdaq em maio de 2019, o mercado respondeu com euforia. As ações foram lançadas a cerca de 25 dólares americanos por ação, mas fecharam o primeiro dia de negociações a aproximadamente 66 dólares americanos e 75 centavos, um salto de 166% no dia do IPO. O entusiasmo foi ainda maior nas semanas seguintes. Em junho de 2019, poucos dias após a estreia, as ações da Beyond Meat chegaram a cerca de 168 dólares americanos por ação, uma valorização estrondosa que transformou a empresa em um dos símbolos do futuro da alimentação. Essa valorização colocou a Beyond Meat em uma categoria rara de empresas alimentícias que conquistaram Wall Street em tempo recorde. E muitos analistas chegaram a compará-la com a Tesla da comida, um visionário player tecnológico pronto para redefinir todo um setor. Além das ações em alta, a empresa assinou parcerias com grandes redes de fast food e varejo. O McDonald's passou a testar o McPlant. Produtos da Beyond Meat surgiram em cardápios de grandes cadeias, e a presença em supermercados cresceu rapidamente. O segmento de substitutos vegetais viveu um momento de ouro. Em 2020, o mercado de carnes vegetais nos Estados Unidos chegou a cerca de 1,3 bilhão de dólares americanos, com um crescimento de vendas de aproximadamente 46% em relação ao ano anterior, enquanto investidores injetavam bilhões em toda a indústria plant-based. Mas as luzes brilhantes do sucesso logo esconderam falhas estruturais que se tornariam irreversíveis. Apesar do grande interesse inicial, os produtos da Beyond Meat enfrentaram resistência por parte dos consumidores, especialmente nos Estados Unidos. Muitos compradores notaram que os hambúrgueres e salsichas vegetais eram ultraprocessados, com sabores e texturas que nem sempre agradavam, e muitas vezes com preços bem superiores à carne tradicional. Uma combinação perigosa em um segmento em que a maioria dos consumidores é sensível ao preço e busca familiaridade e sabor. Além disso, o setor plant-based começou a enfrentar desafios ainda maiores no início da década de 2020. As vendas de carne vegetal nos Estados Unidos começaram a estagnar e depois a cair. Em 2022, por exemplo, o volume de vendas de carnes vegetais caiu cerca de 8%. E mesmo marcas rivais como a Impossible Foods, fundada em 2011, também tiveram que ajustar estratégias e reduzir pessoal. Apesar dessas dificuldades, o preço das ações da Beyond Meat continuou alto por um tempo, refletindo mais o otimismo dos investidores do que os fundamentos reais da empresa. O ápice do valor de mercado chegou quando a ação se aproximou de 240 dólares americanos em julho de 2019, menos de 3 meses após o IPO, uma valorização de quase 900% em relação ao preço de lançamento. Mas a realidade começou a pesar. A Beyond Meat
nunca registrou um lucro anual desde que abriu capital em 2019, e as receitas começaram a desacelerar. Em 2021, a empresa reportou vendas de cerca de 464,7 milhões de dólares americanos. Um bom número, mas insuficiente para justificar as expectativas delirantes dos investidores. Nos anos seguintes, as vendas caíram de maneira consistente, chegando a algo em torno de 326 milhões de dólares americanos em 2024, refletindo uma queda expressiva e um interesse menor do público. Os problemas se agravaram no mercado acionário. A partir de 2024 e 2025, as ações da Beyond Meat entraram em um declínio vertiginoso. Em outubro de 2025, a empresa realizou uma troca de dívida por ações com credores para reduzir um fardo de dívida elevado, um movimento que diluiu drasticamente os acionistas existentes. Como parte desse acordo, a empresa emitiu até 326 milhões de novas ações, fazendo com que os detentores antigos vissem suas participações serem reduzidas em mais de 300% no impacto potencial, segundo relatórios financeiros. O efeito foi devastador. As ações caíram para cerca de 0 dólares americanos e 92 centavos por ação, entrando no território de penny stock, ações negociadas por menos de US$ 1 americano, e colocando a empresa em risco de serem excluídas da bolsa Nasdaq se o valor permanecesse abaixo desse patamar por muito tempo. Essa queda representou uma perda de mais de 99% do valor máximo alcançado em 2019 e reduziu drasticamente a capitalização de mercado da empresa de mais de 14 bilhões de dólares americanos no auge para menos de 80 milhões de dólares americanos após a diluição. A Beyond Meat passou a enfrentar não apenas um mercado desafiador, mas também questões legais. Em janeiro de 2026, a empresa foi processada por acionistas que alegaram que executivos haviam ocultado informações materialmente relevantes sobre a necessidade de um grande ajuste contábil em ativos, o que teria artificialmente inflado o preço das ações. Esse ajuste envolveu um write-down de 77,4 milhões de dólares americanos e foi relatado tardiamente, levando a uma queda de cerca de 61% no preço das ações em um curto espaço de tempo. Entre os investidores que viram seus aportes evaporarem, estavam tanto fundos institucionais quanto investidores de varejo, que compraram ações durante a euforia. Famosos como Gates e DiCaprio, embora tenham acreditado no potencial do conceito, também viram grande parte, embora não necessariamente toda, da valorização inicial se dissipar. E muitos outros braços de investimentos ligados a fundos ESG e bancos de investimento sofreram perdas consideráveis. A Beyond Meat também não foi um caso isolado na crise do plant-based. Outras empresas de produtos alimentares alternativos enfrentaram dificuldades, incluindo a marca de leite de aveia Oatly, que viu suas vendas e valor de mercado despencarem após um IPO bem-sucedido em 2021 e acumulou bilhões de dólares em prejuízos, com queda de mais de 97% em sua capitalização em alguns momentos, especialmente nos mercados do ZEUA e China. Esse conjunto de eventos, expectativas descontroladas, consumo real mais fraco do que o imaginado, custos elevados de produção, competição intensa com marcas tradicionais e dificuldade para converter experimentação em consumo repetido, transformou a narrativa do futuro da comida em um dos maiores casos de hype, que depois se transformou em decepção e perda financeira. A Beyond Meat, que antes era a cara do movimento de inovação alimentar, passou a ser frequentemente citada em análises de mercados como um exemplo clássico de como o hype pode criar uma bolha e destruir valor real. O caso ainda não está totalmente encerrado. A ação da Beyond Meat, por vezes, experimentou rallies especulativos por conta de movimentos de traders nas redes sociais, inclusive escaladas de mais de 600% em questão de dias em 2025. Mas essas oscilações parecem ser mais fenômenos de curto prazo do que recuperações sustentáveis nos fundamentos do negócio. Em resumo, a promessa de que empresas como Beyond Meat liderariam uma revolução global na alimentação, transformando para sempre a maneira como comemos,
e substituindo em larga escala a proteína animal por alternativas vegetais, acabou se transformando em uma história de alerta para investidores. A combinação de expectativas desproporcionais, produtos ainda não totalmente aceitos pelo mercado e desafios operacionais concretos resultou em perdas enormes para muitos dos que acreditaram cegamente no potencial da chamada carne do futuro. E enquanto o mercado plant-based ainda existe e algumas categorias encontram espaços em nichos específicos, a gigantesca bolha de hype em torno dessa promessa quebrou ilusões e deixou lições claras sobre os limites entre inovação real e especulação descontrolada. Se esse vídeo te ajudou a entender como uma das maiores promessas da comida moderna virou um dos maiores fracassos financeiros da história, se inscreve no canal e deixa seu like, porque isso é o que permite que esse tipo de investigação continue existindo.